Como é bom estar juntos, como é bom desfrutar das riquezas da palavra do Senhor. E eu me alegro de estar com você, né? Me alegra o meu pai, Carlos Gasparotto. Ele sempre começava falando, né? Bom dia, você que está me ouvindo, aqui da cidade de Pérolas de Birigui. Né? E eu estou falando com você aqui da cidade de Birigui, São Paulo. Meu nome é Beatriz, quem não me conhece. E é com muita alegria que eu quero compartilhar essa mensagem nessa manhã tão linda de domingo, de Dia das Mães. E uma mensagem que já foi nos dada pelo meu pai, na sua última pregação que ele nos deixou, no dia 3 de março. Se você olhar lá no canal dele, você vai ver essa mensagem sobre o Salmo 27, que fala contemplando a formosura do Senhor. E hoje, com muita saudade no coração, mas também com muita esperança e com muita força do Senhor, eu tenho a honra de dar continuidade a essa mensagem. Então, se você quiser abrir sua Bíblia, lá no Salmo 27, para deixar já ali, para você se lembrar sobre o que esse salmo se fala, um salmo maravilhoso. Eu fiquei meditando durante muitos dias nesse salmo. Depois em casa você pode lê-lo mais vezes. Ele é uma oração. Perder alguém querido é difícil. Nós tivemos uma grande perda. É um grande baque, mesmo para os homens mais próximos de Deus. Eu tenho convicção de que o viver do meu pai foi Cristo. Então, morrer para ele foi lucro. Foi lucro porque agora ele está desfrutando das delícias eternas no reino preparado pelo nosso Pai Celestial. Ele literalmente está contemplando a formosura do Senhor. E lidar com a morte não é fácil. A gente teve na minha família, né, 2 grandes perdas em pouco tempo. E é muito duro, dói demais, dói demais. E a morte, ela nos mostra que nós não somos nada. Uma hora nós estamos aqui vivendo, fazendo compras, se trocando, tomando banho, comendo e fazendo programações. E do outro dia, não estamos mais aqui. Cadê aquela pessoa que a gente amava, queria dar um abraço, ouvir a voz, sentir o cheiro? A morte nos mostra como que a nossa vida é frágil. Frágil demais. É como aquela flor, né? A flor que a gente olha no campo. A flor linda que nasce tão cheia de cor, vigorosa, mas com o passar dos dias ela vai perdendo o seu vigor, a sua beleza, a sua força, vai murchando, perdendo a sua cor, murcha até cair ao chão. O apóstolo Pedro, ele retrata bem isso, a fragilidade da vida humana. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, no versículos 24 e 25, ele diz assim: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Então, o que parece algo pessimista, a gente pensar, né, da fragilidade da vida, né, que a vida é fugaz, ela passa, é passageira, é perene. Mas a morte também nos lembra que temos um Deus que é tudo em nós. Porque Ele que nos deu o fôlego da vida. Ele que soprou nas narinas do primeiro homem. Ele deu de si. Ele deu de sua vida a nós. Ele é tudo em nós. Então, tudo que nós temos e tudo que nós somos vem dele. É por isso que toda manhã, nós temos que dar graças, porque o fôlego de vida foi renovado sobre nós esta manhã. Toda manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. E é por isso que nós não somos consumidos. Olha que graça, amados. Temos que ser gratos.
Temos que ser gratos. Eu me lembro, quando a gente fala de tragédias, né, na Bíblia, um exemplo melhor é o de Jó. O Jó, que era um servo do Senhor, Jó que viveu antes da lei. Jó, pela cronologia dos livros bíblicos, o Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Ele viveu antes de Abraão. E ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha o temor do Senhor no seu coração. Ele tinha tanto temor que ele juntava os seus filhos e falava assim: nós vamos adorar o Senhor, preocupado que se um dos filhos iria fazer algo que reprovasse ao Senhor, se fosse reprovado ao Senhor, pelo Senhor. Então ele tinha um temor tão grande de sempre reunir os filhos, de sempre estar buscando o Senhor, agradecendo ao Senhor. Até o dia que Satanás comparece diante de Deus e fala assim: Jó, ele é fiel a ti porque a vida dele é muito boa. Porque você tem abençoado muito ele, diz para o Senhor. E aí é autorizado, Deus autoriza Satanás a tirar tudo de Jó. Menos a vida dele, menos tocar nele. E num dia, todos os tipos de tragédia que podia acontecer, aconteceu com Jó. Todos os rebanhos, Jó era muito rico, ele tinha muitos rebanhos de vários tipos de animais e seus animais foram atacados em várias áreas diferentes. Seus empregados foram mortos, assassinados. Só um que voltava para contar a história. Os seus filhos estavam todos reunidos na casa do irmão mais velho. E todos, um vento soprou, caiu tudo na cabeça e todos morreram num dia só. Quando Jó, aquela notícia chega para Jó, ele rasga sua roupa e você pode pensar: nossa, Jó deve ter ficado revoltado com Deus. Jó deve ter falado: Senhor, o Senhor não se importa comigo. Não, mas sabe o que ele diz? Jó 1:21, ele disse: nu saí do ventre e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor sabe como que nós oramos pela cura do meu pai. Como que nós, madrugadas, a nossa vida era oração. Eu falava, eu acho que nunca, eu fui tão crente nesse período. Como que a gente clamou? Como que a gente orou naquela UTI? Via aquela pessoa tão amada ali, paralisada. E a gente pegava nas mãos dele, pegava nos pés. E não é fácil, a gente lidava com várias pessoas ali, parentes de pessoas na UTI, como que é doloroso, né? Tá fora do nosso controle, só recebendo más notícias. E a gente clamando, e a gente tendo aquela esperança. E a gente não recebeu a resposta que a gente queria. E o Senhor, uma das palavras que o Senhor me falou foi essa: o Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque no sim ou no não, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo bom o tempo todo. Cabe a nós confiar. Cabe a nós dizer: Senhor, eu não estou entendendo, mas eu vou prosseguir. E a gente tem sim continuar clamando, porque é muito doloroso a gente ver pessoas, familiares nas UTIs, pessoas que sofrem às vezes meses ali. E a gente tem que realmente clamar como igreja. O Senhor dá força para as famílias, força. E nesses 2 versículos que eu li, né, o de 1 Pedro e o de Jó, a gente vê sobre, de um lado, a fragilidade da vida humana, mas de outro, a gente vê o poder do Senhor, porque o apóstolo Pedro fala: a humanidade é como a relva, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E Jó diz: bendito seja o nome do Senhor. Então a palavra do Senhor é o que nos sustenta. E esta palavra está sendo anunciada. Está sendo anunciada e nós precisamos nos atentar a ela. Por isso, a nossa vida tem que estar pautada na palavra. Porque as coisas desse mundo passam. Os desejos do coração, os prazeres, os bens, as realizações,
Tudo isso agrada ao coração, mas tudo isso passa. Passa, a gente não vai levar nada desse mundo. São bens passageiros. Devemos nos apegar àquilo que é eterno, ao que é espiritual e não o que é terreno, carnal. Porque o que é terreno sucumbirá. A roupa linda que você compra vai envelhecer, o tecido vai esgarçar, vai ter que ser trocado. O carro bonito que você comprou vai ter que ser trocado. Tudo que nesse mundo passa, envelhece, a traça come, o ladrão pega. Mas o que é eterno não vai ser tirado de você. O que é eterno não vai ser tirado de você. Esse corpo carnal, ele vai ser substituído por um corpo glorioso. Um corpo glorioso que é preparado para aquele que crê no Senhor. Devemos acreditar nisso. É muito bom cuidar do nosso corpo. É saudável, né? A gente manter hábitos saudáveis de alimentação, exercícios. Isso é muito bom. Mas a Bíblia nos exorta que melhor do que cuidar do corpo é cuidar da alma e do espírito, se exercitando na piedade, no amor e no conhecimento do alto. Você tem se exercitado na piedade, no amor e no conhecimento do alto? Para que a nossa vida esteja baseada na palavra, é importante que conheçamos a palavra. A gente não vai viver algo que a gente não conhece. Então a gente precisa conhecer, porque Deus, ele se revela através da sua palavra. E o Salmo 27, que é o salmo tema dessa mensagem, é um exemplo da revelação de Deus. A revelação que foi dada por Davi. Davi, ele é autor da maior parte dos salmos. E ele foi rei, um dos maiores reis de Israel. Ele é descrito como um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração simples, um coração adorador. E Davi também era profeta. A gente tem aprendido que os salmos, eles não são canções, poesias aleatórias, né, que retratam apenas sentimentos, conflitos humanos. Não. Apesar de ter esse toque poético, o salmo, ele é profecia. É uma profecia, são verdadeiras profecias que apontam para o Messias, que apontam para o Senhor Jesus Cristo, como vários livros do Antigo Testamento, como os profetas. E como a própria lei também aponta para o Messias. Os salmos, eles foram escritos para pautar, basear o ministério de Cristo. Que quando Cristo fosse revelado ao mundo como homem, ele ia olhar para os salmos e iria ver os salmos como a revelação para ele. No tempo oportuno, quando ele estivesse aqui, sendo entregue como um cordeiro, como sacrifício. E o Salmo 27, ele pode ser dividido em várias partes. Ele pode, dos versículos 1 ao 3, a gente pode dividir em uma parte, como a quem temerei. A segunda parte, dos versículos 4 ao 6, trata do dia da adversidade. A quarta parte fala sobre o favor do Pai, dos versículos 7 ao 10. E dos versículos 11 a 14, trata da certeza de que voltaria à vida. Quando você lê esse salmo, você percebe que ele retrata, essencialmente, a confiança plena do Messias no Pai. A gente vai ler aqui os primeiros versículos. Ele retrata uma confiança plena, porque Deus, a gente aprende, né, que quando Jesus, ele é Deus. E ele estava com Deus desde o princípio. Porque a palavra fala que todas as coisas foram criadas por meio de Jesus, que é o Verbo, a palavra de Deus. Ele estava na eternidade com Deus.
E quando aprove a Deus, no seu pré-conhecimento, enviar Jesus em forma de homem para pagar o preço do pecado, para trazer redenção ao homem como um projeto de salvação. E nesse projeto, Jesus, ele deixa a sua glória na eternidade e se torna homem, sujeito a todas as condições e vulnerabilidades humanas, né? Sujeito à gravidade, cair, sujeito a adoecer, sujeito a tudo, né? A intempéries, tragédias. Jesus também perdeu o pai dele, José, o pai terreno. Também esteve sujeito a solidões, a solidão, a agressões, dificuldades. Então, Jesus, quando ele se fez homem, ele renunciou todas as suas prerrogativas de filho de Deus. Ele renunciou para se sujeitar à vontade do Pai. E isso era preciso para mostrar aos homens que Jesus, sendo homem, era sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas tentações que nós enfrentamos. E mesmo assim, Jesus foi obediente ao Pai em tudo. A palavra diz que Cristo foi tentado de todas as formas, mas em tudo foi aprovado, obediente. Jesus cumpriu perfeitamente a missão para a qual ele veio ao mundo. E qual era a missão? De ser servo e ser um mensageiro do Senhor. Jesus cumpriu isso perfeitamente, e para essa missão ele teve que confiar exclusivamente na proteção do Pai. Na proteção do Pai. Então abra sua Bíblia no Salmo 27, versículos do 1 ao 3. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, em outras versões fala para devorar a minha carne. Eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Aqui, Davi descreve Deus como sua luz, a sua salvação e a sua força. E ele aqui está apontando para Cristo, porque é certo que Cristo teve o Pai como sua luz e a sua salvação, como protetor de sua existência no meio dos homens. Porque Jesus estava com o Pai, como verbo, a palavra de Deus, ele deixou o esconderijo do Altíssimo. O verbo encarnado veio, despido da sua glória, e passou a habitar entre os homens, e aqui ele vivia sob o abrigo da sombra do Onipotente. E aí a gente lembra do Salmo 91, 1 e 2, que diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Esse salmo refere-se a Cristo, que deixou a sua glória no Altíssimo, do esconderijo que ele vivia, e veio se despindo de sua glória e passou a habitar entre nós, e aqui ele vivia debaixo da sombra do Onipotente. Jesus era a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo, porque ele era um com o Pai. Quando Jesus nasceu, uma estrela
apontava acima dele, onde ele havia nascido, em Belém. Tanto que magos vindo do Oriente, guiando-se por essa estrela, chegaram até próximo de Jesus e foram até Herodes. Ali, dizer, olha, a gente está seguindo é porque a gente vê que é um prenúncio essa estrela que nasceu hoje o rei dos judeus. E nesse momento, Herodes já fica preocupado. Como assim nasceu? Ele era rei, nasceu um rei ali, ele se sentiu ameaçado e pediu, olha, disfarçadamente ele falou, olha, me avisa, que bom, né? Me avisa quando você achar ele lá em Belém, para que eu possa também presenteá-lo. E esse texto, né, está lá em Mateus, capítulo 2, do 13 ao 23, diz que os magos não contaram para Herodes onde Jesus estava. E Herodes ficou tão furioso, mas tão furioso, que ele mandou matar todos os meninos de Belém, da cidade de Belém e arredores, todos os meninos de 2 anos para baixo. Você imagina que tragédia foi essa? Já era o diabo, já era o diabo tentando matar o Salvador, matar a promessa. Imagina o choro que foi essa noite. Quantas mães não choraram em Belém? Gritos de crianças sendo assassinadas. E Jesus é preservado, porque um anjo aparece para José e fala para José fugir de Belém e ir embora para o Egito. E rapidamente eles saem de Belém e vão e passam um tempo no Egito até que Herodes morre. E Deus mostra para José, ó, pode voltar agora. Pode voltar aí. Quando José volta com a Maria e com Jesus, ele fica com medo de voltar, né, para uma capital, Judeia, e ele vai para Nazaré, que é onde Jesus cresce, em Nazaré. Por isso ele é conhecido como Nazareno, né? Ele não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém. Mas ele cresce em Nazaré. E você percebe, né, várias tentativas contra a vida de Jesus, desde o dia que ele nasceu. Mas o Senhor o guardava para o tempo certo. O Senhor o guardou. Então, quando a palavra fala que Jesus viveu abrigado na sombra do Senhor, isso quer dizer que ele descansava no Senhor, que ele tinha confiança plena em Deus. E quando a gente pensa em descansar, a gente pensa, né, nos vários apuros que Jesus passou. Um desses apuros, ele estava com seus discípulos num barco. Eles iam passar de um lado para o outro com esse barco. E uma grande tempestade abate o barco. E os discípulos ficam desesperados. Desesperados. E onde Jesus estava? Jesus estava na popa, dormindo com a sua cabeça no travesseiro. Olha o exemplo, Jesus homem, a confiança dele, a tempestade lá, o barco sacudindo, enchendo de água, e Jesus ali, ó, descansando, literalmente descansando na sombra do Onipotente. Ele confiava. E aí os discípulos, né, ali desesperados, acordam Jesus e falam, Jesus, o Senhor não se importa que nós morremos? Meu Deus. Aí Jesus, com toda a sua calma e tranquilidade, levanta, estende a sua mão para o vento e diz, aquieta-te, mar, vento, acalme-se. E na mesma hora, tudo se acalmou. E aí ele olha para os discípulos e pergunta, por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Quantas vezes nós não agimos como os discípulos? Jesus está ali do nosso lado. Jesus está ali conosco, nos dando da sua paz, do seu abrigo. Os ventos batem, é lógico, vão bater os ventos, as ondas. E às vezes a gente se desespera. Senhor, o Senhor não se importa que eu sofra. O Senhor não se importa que eu morra. E o Senhor fala, por que vocês têm medo? Você ainda não tem fé? Você ainda não me conhece? Você não sabe ainda o propósito que eu tenho na sua vida? A boa obra que ainda há de ser completada?
Descanse, aprenda com Jesus, aprenda a descansar debaixo da sombra do Onipotente. Tanto a entrada quanto a saída de Cristo ao mundo foi guardada por Deus. A entrada foi por meio da ação do Espírito que gerou o Filho no ventre de uma virgem, de Maria. E a saída desse mundo também foi guardada quando lá na cruz o Espírito de Jesus foi entregue nas mãos de Deus. E nesse inteirinho, na vida de Cristo, houve várias tentativas de matá-lo. Outro exemplo, além do nascimento que eu contei, quando Jesus já iniciou o seu ministério, ele volta lá para Nazaré. Lembra Nazaré onde ele cresceu, onde ele era conhecido, onde ele era da casa? Ele vai lá na sinagoga do templo em Nazaré. E todo mundo, ele já estava começando a criar fama. Então as pessoas já estavam ansiosas para ouvi-lo. E ele entra na sinagoga e abre no livro de Isaías e começa a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para pregar as boas novas, né, para abrir os olhos aos cegos, abrir a prisão dos presos. E ele começa a ler, ele fecha e diz, hoje se cumpriu as Escrituras. E ele começa a ensinar, alguns se admiram e começam a elogiá-lo, mas depois Jesus começa a falar um pouco ali sobre os judeus, porque as pessoas começam a falar assim, mas ele não é de Nazaré, não é daqui esse homem, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Do interior, uma cidadezinha pequena, pode vir alguma coisa boa de Birigui, né? Onde que é Birigui? Pois é. E aí Jesus mesmo fala que o profeta ele não é bem aceito na sua casa, né? Ele começa a dizer sobre isso e dizer que quando Deus levantou Elias não foi até uma viúva de Israel, mas ele foi levado pelo Espírito a uma viúva de Sarepta, uma viúva do estrangeiro de Sidom. E da mesma forma com Eliseu não foi levado para curar um leproso de Israel, mas um leproso, né, de outro lugar, estrangeiro, para ser curado, Naamã. E aí isso causou tanta ira nos judeus que estavam ali, tanta ira, que eles se levantaram, agarraram Jesus e levaram ele para o alto de uma colina, estavam dispostos a matá-lo. E diz o texto que simplesmente Jesus, me solta, saiu andando entre eles, foi embora. Por quê? Ainda não era chegada a sua hora. Por não aceitarem o testemunho de Jesus, muitos judeus, principalmente fariseus, tinham ódio e buscavam o tempo todo colocar Jesus numa armadilha, arquitetar um plano para matá-lo. Em vários versículos está descrito isso. Um exemplo deles, Marcos 14, 55 e 56. Diz assim, Marcos 14, 55 e 56. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Isso foi o tempo todo, gente. Nos 3 anos do ministério de Jesus foi essa perseguição. Praticamente queriam devorar a carne dele mesmo, como está escrito aí no Salmo. No Salmo 27, no capítulo 12, fala das falsas testemunhas. Olha lá. Salmo 27, 12 diz, não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Gente, é Cristo. É o Salmo falando de Cristo. Apenas quando chegou o tempo que Cristo voluntariamente se entregou para ser preso, é que ele foi torturado e morto. Quando chegou o tempo determinado pelo Pai. É interessante o discurso de Pedro, o apóstolo impossível de Cristo, lá em Atos, quando eles são batizados no Espírito, né, e toda Jerusalém é alvoroçada
Mais de 3.000 pessoas ouvem ali, se achegam a eles. E Pedro dá um discurso maravilhoso. E eu quero ler alguns versículos em Atos 2, de 22 a 33. E veja a ligação, a coerência da pregação de Pedro, como que ele entendeu a mensagem de Cristo. Atos 2, do 22 ao 33, diz assim: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Olha aqui ele falando. Já era da vontade, né, do pré-conhecimento de Deus entregar Jesus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E a respeito dele, disse Davi, agora ele vai citar um salmo. O apóstolo Pedro vai citar um salmo de Davi. Ele diz: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Aí Pedro continua explicando o salmo que ele citou no versículo 29. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. E prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Olha só que raciocínio, aquele homem que era tão rude, pescador, tão afoito, né? Que falava antes de pensar, ele já falava. Ele foi moldado pelo Senhor, o apóstolo Pedro. E ele cita aqui o Salmo 16, de 8 a 11, dizendo que Davi não estava falando dele mesmo, porque Davi morreu e foi sepultado, mas que Davi estava falando de Cristo, cujo corpo não sofreu decomposição, porque ele ressuscitou e está à direita de Deus. E ele é o Messias prometido a Israel e ao mundo inteiro. E do mesmo modo, amado, Salmo 27, Davi profetiza sobre Jesus. E ele fala que Jesus jamais teve medo, porque ele fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? Jesus jamais teve medo quando seus adversários, que no caso foram seus próprios compatriotas, investiram contra ele para destruí-lo. Como é dito lá em João, né, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, em João 1:11. É claro que Davi ele esteve envolvido em várias batalhas, né? Alguns dizem que ele escreveu esse Salmo 27 quando ele era um fugitivo de Saul, estava se escondendo em cavernas, né, em rochas. Mas nada do que ele viveu aqui se compara ao que Cristo viveu. E Salmo 27, ele fala, a expressão que é usada aqui, destruir-me, que está na minha versão, no versículo 2,
na NVI, no tradicional, na origem, no hebraico, significa devorar a minha carne. Era o que eles buscavam, era o que Cristo enfrentou, e isso é evidenciado no Salmo 27. E os que intentaram contra Cristo foram seus próprios irmãos de sangue, que não entenderam a mensagem, que tropeçaram e caíram diante da pedra angular que rejeitaram. O apóstolo Pedro fala sobre isso também, anunciando os profetas e os salmos, citando Isaías e citando o Salmo 118, lá em 1 Pedro 2, de 6 a 10. Ele mostra Jesus como a pedra principal, aquela pedra chamada pedra angular, que é a pedra colocada como a base e sustentação de uma construção. E ele aponta que Jesus é a pedra angular. Ele diz assim, ó, 1 Pedro 2, de 6 a 10. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra ela é preciosa. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, a pedra principal. Versículo 8. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, para aqueles que creem, Jesus é a pedra principal, eleita e preciosa. Mas para os que não creem, tropeçam nela e caem, porque se tornam... O rumo deles para a perdição não é mudado, como o nosso rumo daqueles que creem é mudado. Jesus é a nossa pedra principal. Esta é mais uma evidência, né? Quando Pedro, dizendo sobre isso, da pedra principal, ele cita Isaías 28, 16 e 8, 14, e cita Salmos 118, 22. Então ele fala dos profetas, ele fala dos salmos que também profetizam de Cristo. E Cristo se revelou aos homens de várias maneiras, Mas muitos não atentaram para a mensagem. Muitos se apegaram à lei para acusar Jesus e não perceberam que Jesus era o cumprimento da própria lei, era o Messias aguardado. Por isso, para os filhos de Israel, Cristo se tornou a pedra de tropeço e rocha de escândalo. Embora Deus tenha estabelecido Jesus como seu próprio santuário, como é escrito em Isaías 8,14. Mesmo sofrendo tanta oposição, Jesus jamais enfureceu. Jamais deixou o medo paralisá-lo. Amado, não deixe o medo te paralisar. Não deixe. Jesus jamais ficou confundido, pois ele confiava plenamente no Pai e sempre buscava o conselho do Senhor. Se você for ler os evangelhos, você vai perceber que sempre Jesus estava ali com seus discípulos, mas sempre ele se retirava também para ficar a sós com Deus. Sempre ele buscava o conselho do Senhor, buscava a orientação do Senhor. Ele ensinou que sua comida consiste em fazer a vontade daquele que lhe enviou e consumar a sua obra. Ele falava, eu não falo de mim mesmo, mas falo aquilo que o Pai me mandou falar. E de fato ele consumou a sua obra, quando ali na cruz
Ele disse: está consumado. Ele consumou. Logo após, quando ele morreu, curvou a cabeça e entregou o espírito ao Pai. E aquilo que parecia uma derrota, a morte na cruz, na verdade foi a nossa vitória. Porque na cruz, Jesus pagou o preço que era nosso, do pecado, fazendo a reconciliação do homem com Deus, desfazendo toda a barreira, derrubando toda a barreira de inimizade entre Deus e os homens, e fez novas todas as coisas. Fala assim: o Senhor fez novas todas as coisas. 2 Coríntios 5, 17 a 21, explana sobre isso. O apóstolo Paulo fala sobre o ministério da reconciliação. E que Jesus transmitiu esse ministério para nós, sua igreja. Vamos ler. 2 Coríntios 5, do 17 ao 21. 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. E por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Ele nos confiou essa mensagem, amados. E nós precisamos levar essa mensagem adiante. E dizer ao mundo: reconciliem-se com Deus. Porque não existe mais barreira, não tem mais barreira entre nós e o Pai. Porque Jesus é a nossa ponte, Jesus nos leva de volta ao Pai. O caminho está aberto. Aproveite enquanto é tempo, porque haverá o tempo em que esse caminho se fechará. Aproveite enquanto é tempo e arrependam-se. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E voltando ao Salmo 27, a partir dos versículos 4 a 6, nós vemos sobre o dia da adversidade. O salmista diz, do 4 ao 6, uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, a formosura do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Versículo 5, pois no dia da adversidade, Ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Você já passou pelo dia da adversidade? É fácil passar no dia da adversidade? Não é, né? Nós somos provados. O Messias, em toda a sua existência, ele tinha um só desejo: permanecer permanentemente na presença de Deus. Como eu falei, ele todo o tempo, ele estava buscando o conselho do Senhor. Ele se retirava para orar. Ele se retirava, ficava a sós com Deus. Logo quando ele nasceu, Jesus ele foi circuncidado.
E ao 8º dia, ele foi levado ao templo, como era, né, um dever dos judeus fazer a circuncisão, como era uma lição que foi passada desde Abraão, uma tradição, e foi apresentado ao templo. Isso está lá em Lucas 2, do 21 ao 32. E é tão lindo esse texto, quando ele é apresentado ao templo, no templo, que existia um homem que estava ali, um homem que era muito temente ao Senhor, que já estava velho. Mas esse homem, o nome dele é Simeão. Ele tinha recebido a promessa de que veria o Messias antes de morrer. E ele estava justamente ali no templo no dia que Jesus foi apresentado, um bebê. E naquele dia ele ficou tão movido, ele pegou Jesus no colo. E ele ficou tão movido que ele fez uma oração assim, no versículo 29, do capítulo 2 de Lucas. Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Ele ficou emocionado porque ele viu o Messias, o aguardado, o Messias prometido. E Jesus, o tempo todo, ele tinha o prazer de estar com o Senhor. E todos os anos, os pais de Jesus iam até a Jerusalém com Jesus na Páscoa, para celebrar a Páscoa, como era também tradição dos judeus. E quando Jesus tinha 12 anos, ele se perde dos seus pais. E os pais, como eles estavam em caravana, com familiares, achavam que Jesus estava no meio dessa caravana e foram embora de Jerusalém. Quando no meio do caminho perceberam que Jesus não estava entre eles, voltaram e ficaram procurando Jesus em Jerusalém durante 3 dias e não achavam Jesus. Olha só. E sabe onde Jesus estava? No templo, conversando com os mestres, indagando-os e conversando com eles. E aí Maria aflita fala: Jesus, você não percebeu que a gente estava aflito procurando por você? E Jesus responde com 12 anos. Por que vocês estavam aflitos? Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Com 12 anos. Então Jesus ele já foi instruído pelo Pai. Desde pequeno ele foi instruído pelo próprio Espírito do Senhor. E o prazer dele era estar com o Senhor o tempo todo. E quando Jesus já no seu ministério viu ali o templo de Deus, os comerciantes ali fazendo ali um lugar de comércio, né? Ele ficou tão irado que ele derrubou tudo, expulsou todo mundo e falou: olha, respeite, isso daqui é uma casa de oração, é a casa do meu Pai. Está lá em Mateus 21, de 12 a 13. Então, quando a gente vê aqui no Salmo 27, né, que ele diz, né, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor, habitar no seu templo. Aqui está muito além, né? Não é o templo ali físico, né? Como na época de Jesus era já o segundo templo, era o templo de Herodes. Ali não era o tabernáculo do Deus vivo, não era. O próprio apóstolo Paulo, lá em Atos 17, 24, fala. Olha só, Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de coisa alguma, pois Ele mesmo é quem dá todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então ele fala, Deus não habita em templos feitos por homens. E o profeta Isaías também fala, Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então esses 2 textos falam, olha, que Deus ele não habita em construções humanas, mas sim no alto e sublime lugar, e também com um contrito e abatido de espírito, ou seja, aquele que tem um coração sincero, um coração aberto, um coração pronto para aprender com Ele, não com o orgulhoso.
Então, o que significa quando o salmista diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no templo do Senhor, viver na casa do Senhor? O que isso quer dizer e o que isso tem a ver com Cristo? Já que aponta para Cristo. Primeiro, habitar no templo não significa eu lá pegar minha mudança e vir aqui com a minha caminha e mudar para a igreja, para o templo da igreja. Não. Ao mencionar o templo ali, o profeta faz uma referência à oração lá de Salomão. Quando Salomão construiu o primeiro templo, e ele, ao consagrar o templo, ele faz uma oração consagrando aquele lugar ao Senhor, e ele faz toda uma referência à promessa de Deus a Davi. Ele louva o Senhor e pedindo para que Deus cumprisse a promessa na vida de Davi e de sua descendência, de que não faltaria um descendente no trono de Davi. E ele ora, e é muito linda essa oração, e ele traz à tona a fidelidade e a imutabilidade de Deus. E quando ele ora, vamos ler lá, 1 Reis 8. Primeiro Reis, capítulo 8. Ele diz assim, ó, lá no versículo 20. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor de meu pai Davi e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construiu um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Agora, versículos 23. Ele orou: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor e com os teus servos, que de todo o coração andam segundo o teu coração, a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Com a tua boca prometeste, e com a tua mão cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono, se tão somente os seus descendentes tiverem um cuidado de em tudo andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. E aí, em seguida, a partir dos versículos 30 ao 32, ele faz uma referência à justiça de Deus. Versículos 30 ao 32 diz assim: ouve as súplicas do teu servo e de Israel teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Quando um homem pecar contra o seu próximo e tiver um juramento, e fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre ele na sua própria cabeça o resultado de sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Então aqui Salomão ele começa a orar pedindo que o Senhor exercesse a sua justiça ali naquele templo. Então, habitar no templo do Senhor representa estar debaixo do abrigo da justiça perfeita do Senhor. Então, quando o salmista fala, uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa habitar no teu santo templo, viver na casa do Senhor, é que eu possa estar abrigado debaixo da justiça perfeita do Senhor, que não toma o culpado por inocente, que retribui a cada um conforme as suas obras, e mais, por meio de Cristo, Jesus tornou-se a justiça de Deus. Ele pagou o preço do pecado com o seu próprio sangue e justificou a todos os que nele creem. Nós não somos salvos pelos nossos atos de bondade, pelos nossos atos de justiça própria, mas é pela obra redentora de Cristo. Se cremos que Ele é o Filho de Deus e morreu por nós e ressuscitou, então seremos salvos. Romanos 10, 9 fala sobre isso. Nós somos salvos. Tito
também fala sobre isso. Olha lá, vamos ler Tito 3, de 4 a 7. Ele diz: mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Amados, isso é maravilhoso. Porque nós não éramos nada. Não éramos povo. Não éramos ovelhas. Mas Ele nos chamou. E no meio das trevas nós ouvimos, como que tateando, né? Procurando a salvação. Nós o encontramos. Éramos pecadores, mas nós cremos nele e ele nos justificou. Ele nos tornou justos perante os olhos de Deus. E mais, nos tornou filhos e herdeiros. E essa é a nossa esperança, a esperança da vida eterna. E é por isso que nós prosseguimos. É por isso que nós prosseguimos. Assim como o Messias que disse: o Senhor é minha luz, nós também cantamos e dizemos: Senhor Jesus, seja a nossa luz e a nossa salvação, Senhor. De quem eu terei medo? Seja o Senhor o meu forte refúgio. De quem eu terei temor? Quando homens maus vierem contra mim para me destruir, Senhor, os meus adversários é que tropecem e caiam. Porque ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declarem guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante. Porque uma coisa pedi ao Senhor, que eu esteja no teu templo, que eu esteja abrigada na tua justiça maravilhosa. Porque nós não somos mais pecadores. Porque não há mais condenação para nós que estamos em Cristo. Quem nos condenará? Amados, eu vou parar por aqui e eu vou dar continuidade a essa mensagem. Amém? E essa também, que foi a oração de Davi, foi a oração de Jesus, seja também a tua oração. Faça de Cristo a sua luz, a sua salvação e a sua força. Amém?